E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do Codando TV. E nesse vídeo a gente vai começar um passo a passo para você poder rodar o seu primeiro projeto Kotlin Multiplataform. Esse vídeo vai ser dividido em algumas etapas, sendo que nessa primeira, nosso foco vai ser configurar todo o ambiente, deixando links, referências e também os comandos já prontos para que você possa apenas copiar, colar e configurar o que for necessário. Em um segundo momento, em um outro vídeo, a gente vai então criar o nosso próprio projeto em Kotlin multiplataforma e vai rodar ele no Android e no iOS, deixando pronto para que a gente possa fazer o desenvolvimento de qualquer feature, qualquer outra coisa que a gente queira adicionar nos nossos projetos daqui para frente. E eu preciso deixar alguns alertas. Primeiro é que, novamente, aí na descrição vão ter várias informações úteis, assim como o minuto de tudo que a gente vai fazer. Então você pode utilizar os capítulos do YouTube para poder ir pulando caso já saiba de algo. E um outro detalhe é que o nosso objetivo aqui vai ser focar na melhor experiência possível de desenvolvimento. Então a gente vai tentar falar sobre como você pode configurar o seu Linux, o seu Windows, mas para poder rodar esses projetos tanto no Android quanto no iOS, que eu imagino que é o que muita gente quer no fim das contas, você vai precisar ter um Mac. A gente vai utilizar então um Mac, que é o caso um pouco mais completo, então a gente vai conseguir cobrir todos os casos a partir dele, e não necessariamente você precisa ter um MacBook para poder ter o sistema da Apple. É claro, você pode, por exemplo, alugar uma máquina virtual, existem serviços que fazem isso hoje em dia. Um amigo meu por aí começou a mexer com o Kotlin multiplataforma através de um Hackintosh, que é construir um computador que não é da Apple, mas capaz de rodar o sistema deles. Pode ser um bom começo para estudo. Ou, e como é o meu caso, eu não tinha acesso a um Mac, eu fui ter apenas alguns meses atrás, porque ele acabou entrando em promoção. Eu peguei o mais barato possível que tinha, que é até uma cor um pouco suspeita aí para algumas pessoas. Ele nem tá parecendo direito, mas confia em mim, é um MacBook, um M1 com 8 GB de RAM, ele tava num preço bem mais razoável, eu consegui pegar em uma promoção. E nesse caso aqui, eu tenho um Mac para a gente poder fazer essa configuração, vamos passar por todas as etapas. Esse daqui ele é um Mac dos mais novos, então ele tem algumas peculiaridades bem interessantes para a gente trabalhar alguns erros que vão surgir e que as pessoas estão começando a desenvolver para o KMP agora podem acabar tendo essas dificuldades também. Então a gente vai bater nesses pontos e vai entender como fazer a resolução desses problemas que vão surgir. Mas, novamente, se você só quiser começar a experimentar o KMP, pode fazer a configuração que a gente vai mostrar no Linux, no Windows. Você só não vai conseguir rodar os projetos ali no iOS, mas no Android, no desktop, para a web você vai sim conseguir adaptar tudo que a gente vai ver. Em especial, tem 4 itens que a gente vai precisar instalar quando for mexer com o Kotlin multiplataforma. Sendo que se você não for utilizar o desenvolvimento do iOS agora, tem que se preocupar basicamente com apenas 2, que é a instalação do Android Studio e também do Java. Ainda no Android Studio tem uma configuração extra que a gente vai fazer depois. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o site do Homebrew. Lembrando que todos os links e comandos vão estar aí na descrição. Aqui na página inicial deles é só copiar esse comando que já é sugerido, voltar, pesquisar aqui por terminal. Lembrando que você pode utilizar o atalho Command mais espaço, pesquisa por terminal. Eu vou dar um pouco de zoom para poder ficar mais fácil da gente ver. E com o terminal aberto, só colar aquele comando, dar um Enter, digitar a sua senha, porque a gente precisa instalar ele globalmente, e aguardar. Assim que ele finalizar a instalação, vai aparecer uma seção com os próximos passos, esse Next Steps. E vão ter 2 comandos que a gente precisa digitar então. Você pode copiar direto do terminal esse comando que começa com o echo e vai até o profile, e sim, precisa copiar também os parênteses, coloca ele no terminal, dá um enter, aí a gente vai pegar o segundo comando que ele sugeriu agora, que é esse que começa com o eval, coloca no terminal e dá um enter mais uma vez. Para a gente testar se o brew foi instalado corretamente, é só digitar brew --version, e deve aparecer aqui então a versão dele.
existe uma ferramenta do próprio Kotlin, que é o KeyDoctor. A gente consegue fazer a instalação dele e ele vai rodar um diagnóstico de todo o seu sistema para que você possa ver o que está faltando e ele vai te guiar em quais links você precisa e quais comandos também precisam ser executados para poder deixar o seu sistema pronto para o desenvolvimento. Para instalar o KeyDoctor, agora é só abrir o terminal, tenho certeza que o Brew já está funcionando, e dar o comando brew install KDoctor. Aí é só guardar a instalação. A partir de agora, quando a gente der o comando kdoctor, ele vai listar tudo o que a gente precisa para poder fazer os projetos em KMP rodarem na nossa máquina. Antes da gente partir para a instalação no Android Studio do Xcode, eu preciso falar que a JetBrains está tentando emplacar uma nova IDE que é o Fleet, que realmente parece muito boa, cheia de funções especificamente para o desenvolvimento multiplataforma. Por enquanto ela está de graça, mas parece muito que os planos da JetBrains são deixar isso muito popular, todo mundo utilizar e eles começarem a cobrar uma assinatura, assim como já fazem com outras IDEs. Então vamos continuar no básico, no Android Studio e no Xcode por enquanto. Com esse diagnóstico todo em mãos, vamos começar então a dar um check em cada um dos itens dessa lista. Primeiramente então vamos com o Xcode. Aí é só abrir a App Store, né? Caso você seja novo no Mac, assim como eu era alguns meses atrás, esse ícone azul com o símbolo da letra A. Pesquisei por Xcode e coloca para poder fazer o download, porque vai demorar. E falando em outra coisa que vai demorar, o Android Studio você pode baixar através do site oficial. Aí é só entrar, clicar aqui em fazer o download do Android Studio e ele vai mostrar o número da versão que está no momento, não importa muito isso agora. E você precisa aceitar os termos para poder fazer o download. Então desliza lá para baixo, lê tudo isso aí que eu sei que você vai ler com certeza. Marca que você aceita os termos e nesse caso eu precisei escolher qual é a versão do Android Studio que eu vou baixar com base na minha máquina. Eu precisei selecionar que é um Apple Silicon e não um Intel, mas aí você vai ter que saber. Enquanto ele baixa o Android Studio e também baixa o Xcode, a gente pode começar a instalar o Java. E para isso, lá no próprio terminal tem o link do JDK, o famoso kit de desenvolvimento do Java, que vai te levar para esse site. Procura pelo seu sistema operacional. Se nesse momento você tiver com o Linux, com o Windows, enfim, seleciona. Eu vou utilizar a versão 22, que é a que está selecionada, mas pode ser qualquer versão mais recente dele. Desliza até achar a versão do seu sistema. No meu caso, para o MacBook M1, eu selecionei aqui esse ARM64 DMG Installer e baixei. No seu caso aí provavelmente pode ser um X ou um MSI da vida. Quando ele terminar de baixar, é só você dar 2 cliques e fazer a instalação normal. Next, next, fechar. Com o Java já instalado, pelo menos aqui no Mac, a gente pode voltar no terminal, dar o comando KeyDoctor de novo e ele deve aparecer aqui que essa configuração já foi concluída, então é um item checado. No caso de outros sistemas, por exemplo o Windows, pode ser necessário fazer alguma configuração de variável de ambiente depois. Assim que terminar de baixar o Android Studio, você pode dar 2 cliques para poder abrir e no caso aqui do Mac, a gente precisa arrastar o ícone dele para dentro de aplicativos. Aí sim ele vai ficar instalado na nossa máquina, depois é só pesquisar e abrir. A configuração básica é não importar nenhuma config anterior. Nessa tela de bem-vindo é só clicar em Next. Pode deixar Standard mesmo. Alguns downloads vão ser necessários para a gente poder começar a utilizá-lo. Então você precisa marcar aqui Aceita no canto inferior direito. E ali no canto esquerdo tem mais uma seção que você vai ter que clicar embaixo de License para poder marcar o Android SDK License. Sim, recomendo que você leia tudo mais uma vez. Clique em Accept lá embaixo. Aí é só clicar em Finish e aguardar os downloads terminarem. Quando isso acontecer, é só clicar em Finish mais uma vez na parte de baixo. E se a gente rodar o KeyDoctor, ele vai mostrar que o Android Studio já não está mais vermelho como antes, mas ainda tem um aviso sobre o plugin do Kotlin multiplataforma que a gente precisa instalar e a gente resolve isso já já. Antes, vamos lidar então com o Xcode, que assim que você terminar de baixar também, é só clicar em abrir, aceitar os termos, digita a sua senha para ele poder fazer a instalação completa
E a gente vai precisar baixar mais coisas também. Nesse caso, recomendo que você marque aí a versão mais recente do iOS, nesse momento é a 17.4, e clica em Download and Install. Você pode, enquanto o download é concluído, abrir o Xcode, mexer, mas só vai dar para utilizar 100% depois que o download terminar. Quando isso acontecer, a gente pode voltar lá para o terminal e rodar o comando do Keydocutor mais uma vez. Ele não vai ter o mesmo erro de antes, mas ainda vai ter um erro, porque a gente precisa instalar a ferramenta de comandos do Xcode. E para isso, a gente pode então abrir o Xcode, clica no nome dele no canto superior ou em qualquer lugar que dê para acessar essa seção de settings, de configurações. Nessa janela que vai abrir, a última guia chama Locations. Você vai clicar nela e aqui onde está escrito Command Line Tools, clica nela, por mais que já esteja selecionado, clica de novo, ele vai pedir a sua senha, você digita, e aí ele deve começar a fazer o download então dessas ferramentas de linha de comando. Até o texto dessa janela deve mudar. E agora, se a gente voltar lá no terminal e rodar o comando do Keydocutor mais uma vez, pelo menos o Xcode já está verde. Ou seja, mais um item concluído. Para finalizar essa parte de configuração inicial das IDEs, a gente pode abrir o Android Studio, selecionar a parte de plugins, pesquisar no Marketplace por Kotlin Multiplatform, seleciono o plugin da JetBrains. Nesse momento ele tem cerca de 430 mil downloads, então é fácil de saber qual que é o verdadeiro. Clica em Install no botão verde, depois clique em Restart IDE. Quando o Android Studio reabrir, a gente pode voltar no terminal, dar o comando do Keydocutor mais uma vez e agora o Android Studio também já está com o símbolo verde. Falta só corrigir essa questão do Cocoa Pods, mas a gente pode perceber que até aqui dentro do próprio Keydocutor ele já está dizendo que o nosso ambiente está configurado para poder rodar os projetos do KMP. Aqui um pequeno detalhe, depois que eu terminei de fazer toda essa configuração, eu gravei um outro vídeo que é configurando o nosso primeiro projeto do Kotlin Multiplatform e fazendo ele rodar no Android e no iOS sem precisar do Cocoa Pods. Mas, para poder deixar esse vídeo aqui, que é um vídeo um pouco mais completo de configuração inteiro, depois que eu gravei esse vídeo de rodar o projeto, eu fiz a instalação do Cocoa Pods, gravei o que vocês vão ver a seguir e deixei ele junto nesse nosso primeiro vídeo. Espero que não fique muito confuso, mas reforço. O Cocoa Pods é um gerenciador de dependências que não é obrigatório, embora muitos projetos em Kotlin multiplataforma vão fazer o seu uso. Aqui a gente vai apenas deixá-lo instalado, mais para você saber como faz, afinal, infelizmente tem algumas peculiaridades nos novos Macs da Apple que é legal eu mostrar como corrigir, porque eu mesmo já tive muita dor de cabeça com isso. No geral, a gente vai ter duas possíveis maneiras de instalar o Cocoa Pods. Se você tiver um Mac que não tenha os novos Apple Silicon, que são os chips da Apple, que está vindo nos MacBooks M1, M2, M3 e qualquer um que vai vir depois deles, você pode só seguir o processo de dar um brew install Cocoa Pods no terminal, dar um enter e aguardar. Agora, se você tiver com essa situação, assim como eu tô aqui agora, de ter um desses novos Macs que acabam até sendo um pouco mais barato dependendo da situação, então a chance é grande, a gente vai precisar fazer um processo um pouco diferente. Quando a gente roda o comando Keydocutor, tem até um link apontando para o Stack Overflow que dá algumas dicas sobre coisas que você poderia fazer para poder contornar esse problema. Mas nem sempre isso vai funcionar, infelizmente. E aí, a gente pode recorrer à documentação oficial da JetBrains sobre o Cocoa Pods para o KMP. Dentro dessa documentação, eles recomendam fazer a instalação do Cocoa Pods utilizando algum desses outros meios. E aí eles recomendam fazer a instalação desse RBenv. Para isso, eu vou seguir um tutorial aqui de um jovem chamado Tom Elliott, que está um pouco mais fácil de entender do que a própria documentação ali em alguns pontos. E no geral, eu vou deixar os comandos também para você não precisar ficar lendo, escutando tudo que eu estou falando. Você vai abrir o seu terminal, digitar o comando brew install rbenv ruby-build, dá um enter e aguarda. Em seguida, a gente vai precisar mapear alguns caminhos para os processos que vão vir a seguir funcionem bem. Então, a gente vai precisar abrir um arquivo do seu Mac
E aí ele pode ser um bash underline profile ou um zprofile, como é o meu caso. Para isso, você vai ter que digitar o comando open, e eu vou digitar ele aí porque é meio complicado, mas til barra ponto e o nome do seu arquivo. No meu caso, desse comando, ele vai abrir algum editor de texto com o conteúdo desse arquivo, você pula uma linha e coloca esse texto que é o aspas enval, e vai até o final dessas aspas, que está lá no tutorial do Tom. Você pode salvar esse arquivo com Command S, fecha o editor de texto. Para que isso surta efeito no nosso terminal, você precisa encerrar o terminal ou dar o comando touch, e aí coloca esse mesmo finalzinho aqui do zprofile, como eu estou fazendo. E aqui vem um detalhe muito importante. Se você seguiu esse tutorial até aqui, não digita o comando rbenv install com as versões 2.x, senão ele vai dar erro. Aí a gente precisa a partir de agora seguir o que a documentação do KMP está falando, que é fazer a instalação com as versões 3x em diante. No meu caso, então, é só dar esse comando do rbenv install 3.0 e aguardar. Em seguida, a gente pode dar o comando para poder deixar isso de maneira global, que é o rbenv global 3.0.0. E aí, finalmente, a gente pode instalar o CocoaPods com esse outro comando, que é o sudo gen install, e apontando para o caminho correto. Aí é só digitar sim, uma vez que é uma instalação global. E após finalizar, se a gente der o comando kdoctor, talvez ainda apareça um último aviso. Nesse caso aqui meu foi de UTF-8. No seu pode ser um pouco diferente, mas o processo para corrigir é bem similar a isso aqui, que é abrir aquele arquivo zprofile ou bashprofile mais uma vez com o comando de open e adicionar essas linhas que o próprio kdoctor vai sugerir. No meu caso foi apenas uma, mas em outros momentos ele já apresentou várias linhas para mim poder adicionar nesse arquivo. Então é só copiar, pular uma linha lá dentro daquele arquivo, colar, salvar e fazer o mesmo de antes, que é encerrar o terminal e reabrir, ou dar esse comando do touch zprofile. Talvez seja preciso fechar o terminal mais uma vez antes de executar o kdoctor e reabri-lo, e quando a gente executar mais uma vez o kdoctor, dessa vez pela última vez, deve estar tudo verde e o nosso ambiente está 100% pronto para uso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, e é claro que se ele ajudou, não se esquece de clicar no botão de gostei se você estiver vendo isso no YouTube, por exemplo, e deixar o seu feedback do que achou. No próximo conteúdo, a gente vai ver como pegar toda essa configuração e rodar o nosso primeiro projeto, tanto no Android quanto no iOS. Eu aguardo vocês nesse momento.